7h16. Repita. 7h16. Ratinho Júnior discorda do ex-presidente Jair Bolsonaro e defende apoio entre candidatos do PSD e PL nas eleições municipais. O governador do estado falou sobre o assunto ontem durante uma cerimônia na Assembleia Legislativa que homenageou a ex-governadora Cida Borghetti com o título de cidadã honorária do estado. Jair Bolsonaro se posicionou contra a aproximação das siglas para as eleições de outubro há cerca de 2 semanas. Em um áudio que foi divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo, Bolsonaro criticou abertamente o PSD e teria vetado, inclusive, o apoio do PL a candidatos dessa sigla, que é comandada por Gilberto Kassab. No começo do mês, o ex-presidente já tinha atribuído ao presidente do PSD os votos dados pelos parlamentares da legenda ao relatório final da polêmica CPMI do dia 8 de janeiro, concluída no ano passado e que pediu o indiciamento dele. Questionado sobre o assunto, Ratinho Júnior afirmou que acredita que Bolsonaro se referiu ao cenário nacional e que no Paraná o PSD deve sentar para conversar com integrantes do PL. Veja, eu acho que essa foi uma fala do presidente, né, muito falando da questão global, né, dessa discussão mais nacional. Aqui, claro que ainda vai se construir as alianças, né, o PL é o maior partido do Brasil hoje, o PSD é um dos principais partidos do país e nós estamos naquilo que está sendo conversado entre os partidos, não só o PL, não só o PSD, mas os demais partidos que estão buscando colocar candidaturas, né, nos municípios, que a gente está fazendo tratativas normais, né? E acho que em algum momento a gente vai ter que sentar em conjunto e muitas questões pontuais, né? Mas eu acredito que a gente vai ter boas alianças aqui no estado do Paraná, até porque eu entendo que essa fala foi muito mais pensando no jogo nacional. Até porque a gente tem muitos aliados, prefeitos que vão ser candidatos pelo PL, que o PSD vai apoiar, já está construindo isso, e vice-versa. Então, o presidente aqui é o deputado Jacobo, que tem um bom relacionamento com a gente. Nós temos pessoas que participam do governo que são filiadas ao PL, então a ideia é que a gente possa construir aí, independente dessas discussões nacionais. Ratinho Júnior também reforçou o apoio dele, como presidente do PSD no Paraná, ao pré-candidato de seu partido em Curitiba, o Eduardo Pimentel. O governador ainda ressaltou que a partir de março começam as reuniões com outras siglas para definir os futuros nos apoios da corrida eleitoral. A eleição a gente está meio consolidado, a candidatura do Eduardo, então não tem nenhuma novidade, né? Claro que agora vem, a partir de março, toda uma construção com os partidos que podem vir anunciar apoio com o Eduardo. Acredito que agora em março a gente vai ter já algumas novidades de partidos que querem essa aliança, no bom momento da capital. Eu acho que essa conquista que nós construímos, né, não foi só minha, foi de muitos atores, de ter essa pacificação política, né? A cidade de Curitiba foi agora num ranking também a melhor cidade para se viver das capitais do país. Então tudo isso tem gerado frutos para a sociedade, né? A população não quer que a gente gaste tempo brigando, a gente quer que a gente gaste tempo trabalhando, né? E essa é a nossa missão. As eleições desse ano vão eleger, então, candidatos para cargos de prefeito, vice e vereador. O primeiro turno vai ser no dia 6 de outubro de 2024. Onde for necessário, o segundo turno vai acontecer aí no dia 27 de outubro, lembrando, em cidades com mais de 200 mil eleitores. Vamos lá. Essa é a vontade do governador Ratinho Júnior, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro não parece muito afável não a essa ideia. Pelo contrário, né, tem feito críticas bem robustas ao Gilberto Kassab, que já se coloca ali, inclusive, muito alinhado com o PT. Ele já falou, inclusive, que o Ratinho Júnior não deve mais ser candidato à presidência, pelo menos o partido não discute mais essa possibilidade, em 26, que seria uma possibilidade para 2030, fala pública do Kassab aí nos últimos meses. E é interessante ver como o PSD se organiza, né, nacionalmente. O que o Ratinho quis dizer é o seguinte: olha, o Kassab fala nacionalmente, no estado apito eu. Foi isso que ele quis dizer, né? De um jeito mais gentil, mas é isso. E o PSD tem esta composição. Ele era o que o MDB foi no passado. Então ele é um partido de caciques regionais, e aqui no Paraná o cacique regional é o governador, que oficialmente é o presidente do PSD. Ocorre que o time do Bolsonaro está de maus bofes com o PSD e já mandou recados mais diretos dizendo que não vai fechar alianças. Isso tem movimentado, inclusive, políticos do PSD local.
Thiago Amaral, em Londrina, né, cogita, discute com grupos externos ao partido dele a migração, porque terá problemas ali se ficar no PSD para fechar uma aliança com o Felipe Barros do PL. Já dissemos isso aqui ontem. E o interessante também é que o governador disse isso na cerimônia que entregou um título de cidadão honorária para Cida Borghetti, ex-governadora, esposa de Ricardo Barros do PP. E o PP tem sido uma pedra no sapato do PSD. O PP tem montado palanques aí no interior do estado que não são muito pró-governo. Vamos lembrar que Guarapuava, César Silvestre, PP, né? Nós temos ali Ponta Grossa, Joselito Canto, conversa com o PP. Nós temos ali Campo Mourão, o rei da soja, que pode disputar a prefeitura da cidade, que também discute uma ida para o PP. Nós temos Márcio Pacheco, lá em Cascavel, que também deixou Republicanos, que era mais robusta a participação dos Republicanos no governo, e vai para o PP para tentar ali ser prefeito de Cascavel. Então, o governador disse isso justamente num evento de um dos principais líderes do PP, que hoje é visto, inclusive no meio político, Pedroso, como uma saída, uma alternativa ao PSD. Nesse momento, todos os partidos, eles começam a fazer aquele famoso truco, né? Eles começam a dizer que tem mais força do que tem, começam a endurecer as negociações, começam inclusive ali a dizer que todos têm grandes projetos para todos os municípios, enfim, que eles querem conquistar o máximo possível. Mas no final, e o Mark traz esse elemento simbólico da onde essa fala aconteceu, foi num evento do PP, com o presidente do PSD, que é o governador do estado, falando de um terceiro partido que tinham pessoas ali, né, do PL representadas no evento também. Ou seja, muitas vezes existem essas falas duras, mas no frigir dos ovos, a turma toda acaba conversando e acaba compondo. Esse momento, né, antes das convenções, esse momento agora que tem inclusive a movimentação das pessoas com a janela partidária próxima ali de se abrir, de consolidar as mudanças, todo mundo quer fortalecer as suas legendas. E essa fala do Bolsonaro de que não vai se alinhar com o PSD, de que não vai apertar a mão desse ou daquele, nós já vimos no passado o Bolsonaro ter falas muito duras e depois recuar. Quem não lembra de outro aliado do Bolsonaro que atacava veementemente o Centrão, o general Heleno, cantando cantar, pega centrão, não fica um, e acabaram depois todos juntos. Sempre tem aquela porta de saída que ele fala, olha, eu sou presidente de honra, mas quem manda é o Valdemar. E a gente sabe que o Valdemar da Costa, ali na conjuntura e na amarra partidária, muitas vezes vai acabar cedendo, vai construir outras alternativas. E não podemos esquecer do peso relativo do PSD, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Se o Jair Bolsonaro quer levar adiante aquela ideia que ele anunciou na Avenida Paulista de uma possibilidade de um perdão para aquelas pessoas, uma anistia para quem ali esteve, vai precisar dos votos do PSD. Então tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Pode ser que a gente veja um cavalo de pau em relação a essas alianças, uma flexibilização, como aconteceu até na Prefeitura de São Paulo, Mark. Ele falava que não apoiaria talvez o Ricardo Nunes, mas pelo visto seguem ali irmanados para vencer o PSOL na capital de São Paulo. É isso, né? O partido tem o dono do cartório, nesse caso o Bolsonaro tem as suas vontades, mas muitas vezes fica refém do cartório, que é comandado pelo Valdemar da Costa Neto. Só fazendo aqui a menção, é o Rodrigo Salvadori, que é o rei da soja de Campo Mourão, um apelido carinhoso que o pessoal deu para ele. O pessoal de Maringá já tá ligado aqui, já tá falando, Marco, o nome dele é Rodrigo Salvadori. Então tá aqui registrado o pré-candidato lá à Prefeitura de Campo Mourão, Rodrigo Salvadori, que também discute com o PP a possibilidade de uma candidatura lá em Campo Mourão, que é o principal palco do agronegócio hoje no Paraná. E falo sem medo de errar, porque a Coamo está lá e é a maior cooperativa do Brasil, bilhões e bilhões de reais produzidos e divididos. A Coamo acabou de fazer, inclusive, a divisão lá dos lucros com os seus cooperados. Está todo mundo feliz em vários lugares do Brasil. A Coamo hoje é uma cooperativa nacional. 7h25. Repita. 7